Olá a todos vocês, Shalom Leculam, paz do Eterno, Felipe Cunha. Bom, mais uma vez estamos aqui para fazer uma videoaula aqui bem rápida, dinâmica e trazendo conteúdo para te abençoar. Aqui eu vou falar de 3 palavras para a expressão em português oração. O significado dessas palavras eu quero trazer aqui para vocês aqui. Bom, o primeiro texto vai ser Gênesis 20, versículo 7. Tá? Já está aberto aqui, tá? Eu vou aproximar para vocês poderem ver o texto que eu quero mostrar. Veja só, aqui qual é o contexto aqui? A expressão aqui que eu quero mostrar para vocês está aqui, ó. E orará, tá? Aqui é é um vav, vei te palel. Vei te palel. Na verdade, essa raiz dessa palavra, palau, é a raiz. Palau significa intervir, tá? Intervir, interpor, tá ok? Essa palavra vai aparecer no livro de Jonas, que nós também vamos mostrar hoje aqui. Qual é o contexto da história aqui para a gente poder estar falando para vocês? O contexto aqui é que Sara, uma mulher muito bonita, Abimeleque tomou ela para ser esposa. O Eterno aparece em sonho para Abimeleque, dizendo que ela não pode ser a mulher dele, Deus vai matar ele, tá? Tá do outro lado aqui. Aqui aparece a expressão o que morre, Deus fala para ele por causa da mulher, a mulher de Abraão, né? Enfim, o que aconteceu? O Eterno está falando para Abimeleque que essa mulher não é dele, não pode ser dele, e ele vai matar ele. E Abimeleque vai dizer para o Eterno, no sonho, que ele fez tudo com sinceridade, porque Abraão disse que era irmã. Enfim, Abimeleque não sabia que era uma mulher casada. Então o Eterno disse que o Abraão era um profeta, que ele devolvesse a mulher dele e que ele ia orar. No caso aí, intervir, interceder. No caso, essa palavra orará é alguém que vai interceder, interpor, tá? Intervir numa situação. Em que sentido aqui? Abimeleque ia morrer. Então Abraão, ele ele se colocou, intervir, interpôs, seria a palavra correta, interpôs aquela situação. É como se o Eterno está para lançar a morte sobre Abimeleque, então Abraão entra na frente daquela situação e diz assim: por favor, meu pai, não mate Abimeleque. Então, essa intervenção é em favor de alguém ou por si próprio. No caso de Jonas, Jonas ora por si próprio. E lá também é a mesma palavra, tá? Mesma raiz, palau, né? Pei, lamed, lamed. Enfim, o que quer dizer esse interpor, esse intervir, até mesmo mediar? Tá? É alguém que vai entrar na frente de uma situação, para você ter um entendimento mais claro e objetivo. Alguém que entra numa situação em favor de. No caso ali, era uma sentença de morte. Abraão, então, fez o quê? Interpôs, intercedeu. Ele foi um mediador, nesse caso aí, para que Abimeleque não morresse. Então, esse caso é essa palavra aqui que eu mostrei. Vei te palel. Tá ok? Bom, no versículo 17, vamos lá. Verso 17 está escrito: e orou Abraão ao Deus e curou Deus Abimeleque. Ele já estava doente. A morte era certa para Abimeleque. Veja só aqui. Vai te palel. Vai te palel. E orou.
tá? Vai ter palel. A expressão aqui, no texto aqui, vai ter palel. Tá aqui, ó, vai ter palel. Então aqui é o orar intercedendo, na questão entrando na frente em favor. Vamos colocar assim, porque panai no hebraico, né, que quer dizer face, tem esse pei aqui, face. Enfim, é alguém que está entrando numa situação em favor de outra, ou intervindo numa situação que Deus está enviando. No caso aqui, Abraão está fazendo por uma outra pessoa, mas no caso de Jonas, Jonas vai intervir naquela ação que o Eterno está enviando, tá? Então, no caso aqui, o que nós podemos entender aqui? Havia uma situação que Deus enviou justa por causa de quê? De uma ação de Abimeleque contra o homem de Deus. Mesmo Abimeleque não sabendo, Deus enviou a doença, porque aqui ele foi curado, né? Aqui está escrito, e curou. Então o fato que nós podemos falar aqui é que essa intervenção, tá, de Abraão foi para que houvesse o quê? Vamos dizer assim, um cessar daquela praga enviada, daquela maldição. Esse interpor está trazendo cura a Abimeleque. Então, essa intervir já é numa situação que já está em decorrência. Mesma coisa no caso de Jonas, que eu vou mostrar. Então, aqui, essa intervenção é em favor de alguém, pode ser a própria pessoa ou o próximo, mas essa intervenção, essa intervir é mediante o que? Uma situação que já está decorrendo, enviada pelo Eterno ou não. No caso aqui foi Deus que enviou essa doença sobre Abimeleque, não está muito claro isso, mas se ele for curado foi uma doença, alguma coisa. Deus que enviou, o justo, bendito seja o nome dele, Baruch Hashem, enviou esta doença sobre Abimeleque. Essa intervenção aqui é para cessar, para parar, para que ele não venha chegar à morte. Então aqui Deus cura, então o quê? Se ele estava doente, ele ficou curado. Essa foi a intervenção. Isso é muito importante, que nós podemos entrar numa intercessão por alguém que está passando uma dificuldade. Não sabemos, às vezes, a origem, se foi enviado por Deus ou uma consequência de alguma situação. Nesse caso aqui, foi Deus que viu a própria doença para a morte de Abimeleque. Essa intervenção é através de quê? Da oração de um homem de Deus em favor de uma outra pessoa. Neste caso aqui, a doença já está acontecendo, a morte é certa, mas a intervenção trouxe vida. Então, olha a importância de você estar orando pelo seu próximo. Nessa intervenção, por exemplo, alguém está doente, a causa, por exemplo, nós não vamos, na maioria das vezes, saber, mas esse interpor quer dizer o quê? É orar para que essa pessoa fique curada. Isso é interceder. Às vezes a origem pode ser divina, Deus enviando uma correção, mas pode gerar morte. Então a intervenção vai o quê? Vai salvar essa pessoa. Se Abraão não ora por Abimeleque, Abimeleque teria morrido. Então essa oração salvou a vida de Abimeleque. Por quê? Por causa dessa intervenção, esse intervir. Então esse é o sentido de palau, a raiz da palavra. Quando você entra em favor de alguém, nessas circunstâncias ou em outra. Fica bem específico aqui, no caso que era uma doença. Vamos ao outro texto, que é o texto de Jonas. Bom, aqui é o livro de Jonas, capítulo 2, tá? Veja que no versículo 2 exatamente está escrito: e orou Jonas, Ioná. Jonas, né, Ioná orou ao Eterno, a Deus, né, ao Criador. Aqui é o tetragrama. El Yahuwah, ao Eterno. Veja que aqui a palavra é vai ter palel. Vai ter palel. Ele interpôs o quê? Aqui a questão é, e proveu, veja aqui, o Eterno
e proveu Yahweh o peixe grande para engolir Jonas, esteve Jonas nas entranhas, tá? O peixe 3 dias e 3 noites, e orou Jonas ao Eterno, o Deus dele. Desde as entranhas, o peixe, e disse, veja aqui que é uma intervenção a favor dele próprio. Por quê? A morte também era certa de Jonas, porque Jonas estava fugindo da responsabilidade dele de ir para a cidade pregar, né? Ele teria que ir a Nínive pregar a palavra de arrependimento. Nesse caso aqui, Jonas estava então correndo da responsabilidade. Enfim, aqui vai ter palel, a raiz palau, pei, lamed, lamed. Então, o que nós vemos aqui, a intervenção de Jonas foi a favor dele mesmo, por causa de quê? Da morte que estava vindo. Ele estava dentro do peixe então, e orou Jonas ao Eterno, Deus dele, desde as entranhas do peixe. Então, ele orou dentro do peixe, porque ele ia morrer. Então, a intervenção não é só em favor de alguém, de outra, na verdade, outra pessoa. A intervenção pode ser em favor de você próprio. Talvez você errou contra o Eterno, pecou contra ele, e você então entra nessa intervenção, intervir, tá? É como você estivesse entrando nessa direção diante do Eterno com a seguinte proposta: Senhor, me perdoe, não cumpras a tua ira sobre mim, não cumpras o teu julgamento, não faça isso, sabe? No fato aqui, já estava de início o julgamento de Jonas, mas ele ainda não havia morrido. Então, esse intervir dele foi para quê? Para que Deus não deixasse ele morrer. E Deus, então, fez o peixe tirar ele de dentro dele. E Jonas, então, essa intervenção salvou ele. Veja que nos dois casos que eu mostrei, a intervenção, intervir numa ação que foi enviada pelo Eterno. Nas duas foi Deus que enviou, tanto o peixe, tanto no caso de Abimeleque e a doença. Então essa intervenção, nesses dois casos aqui, foi num juízo de Deus, sobre tanto sobre Abimeleque, tanto sobre Jonas. Então vemos aqui que você pode intervir com oração. Muitas das vezes, um juízo que Deus está enviando. Veja que o juízo já tinha se iniciado. Ele ia morrer, no caso de Abimeleque também. Mas é possível Deus ele parar e perdoar e restaurar, mesmo depois dele já ter iniciado o juízo dele. O ponto é muito importante, que a intervenção pode salvar uma alma, uma vida que está prestes a descer a sepultura. Então, a sua oração em favor de outra pessoa é importante. Então, veja, quando oramos por alguém para que Deus não permita que essa pessoa morra, salvamos uma vida. Então, sua oração, ela é muito importante. O vídeo de hoje é para que você continue a orar. É um estudo, né? Eu não queria me alongar, mas eu vou ter que aqui trazer uma outra palavra para vocês. Bom, veja que eu fiz um... Deixa eu voltar aqui a tela. Eu fiz um estudo, tá? E a palavra aqui, intercessão, tá? Que eu coloquei aqui, intercessão, no caso de Jonas, no caso de Abraão. Existe uma outra palavra também que eu acho bem interessante, tá? Aqui também houve uma intervenção de Ezequias pelo povo, no caso de Senaqueribe, 2 Reis 9:5. Mas existe também, eu fiz aqui um esboço da palavra suplicar, rogar, orar, tá? A palavra Iatá, a raiz Strong 6279, tá? Ieter, abundante, é a raiz que dá origem a essa palavra, que é a palavra orou aqui, em Gênesis 25:21. Vamos abrir para nós vermos. Bom, aqui eu estou com o texto aberto, versículo 21, e rogou. Deixa eu chegar mais perto aqui, para nós podermos ver. E rogou, tá? Aqui a palavra vai e
vaietar, não? Enfim, aqui é tipo uma semivogal aqui, bem breve, vaietar, aqui, e rogou, suplicou, então rogou Isaac. Vamos ver aqui nessa tradução no versículo 21 aqui nessa versão aqui, versículo 21, deixa eu pegar aqui, nesse texto aqui. Rebeca não podia ter filhos, por isso Isaac orou. Tá aqui, ó. Orou, bem pequenininho aqui. Onde tá minha mão? Orou. Então veja aqui, orar, tá? Deixa eu ver nessa tradução. Orou o Senhor aqui do outro lado. Deixa eu mostrar aqui nessa outra tradução. Aqui também, olha aqui, ó. Deixa eu descer. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, versículo aqui. Isaac orou ao Senhor. Tá, então, nas duas traduções aqui, é o ato de orar. Aqui já aparece a palavra literal rogar. Essa expressão aqui, que está aqui, vaietar, tá? É um vave, uma junção vaietar, tá? Vaietar. Significa o quê? Vem da raiz aqui, o que eu peguei aqui, vaietar, até botei aqui, ó. Vaietar rogou, tá? Iatá tá aqui em cima. Deixa eu voltar o zoom aqui, que eu marquei aqui, ó. Iatá é a raiz 6179 e a raiz é 6281. Então, uma palavra surge outra. Essa palavra ieter, abundante, dá origem à palavra iatá. O que significa? Lá no Strong você encontra com esse número aqui, você vai encontrar no dicionário. O que acontece? A palavra abundante, tá? No caso aqui, Moisés orou, Êxodo 8:30, Juízes 13:8, Manoá orou, pai de Sansão. Então aqui todas essas são a palavra orar, na verdade é rogar, suplicar. Isaac orou pedindo por sua mulher, Moisés orou pelo Egito e Manoá orou para que o mensageiro voltasse. Enfim, aqui é Iatar, raiz, Ain, Tav e Resh, olho, marca e cabeça. Pedir consistência, muitas vezes. Rogar significa usar muitas palavras, muitas vezes, porque a palavra raiz é abundante. Então, o que acontece? Então, existe o fato de você orar sem cessar. Essa forma de oração seria, então, a palavra súplica, rogar. Então, vemos que aqui há três formas de você orar. Você pode entrar numa intervenção de uma ação divina, por exemplo, de morte, ou uma outra ação de cunho espiritual, físico, não importa. Você pode entrar numa ação que está indo contra uma pessoa, contra você mesmo, interpor uma situação. Por exemplo, no caso de Jonas, ele interpôs através de quê? Arrependimento. Orou porque ele estava arrependido. Não adianta você orar, dependendo do decreto divino, se você não se arrepender. Então, a importância de estar orando, buscando a face do Eterno. Enfim, das três palavras que eu usei, a palavra que vaiomer e disse, a palavra que eu usei aqui, vaietar, que é o ato de você ir, rogou, tá bom? E a outra palavra no hebraico aqui, que eu usei aqui, né? No caso, vaiomer significa dizer, falar, o ato de falar. E aqui foi a palavra raiz palau aqui, tá? Que eu li aqui para vocês. Enfim, essa é a versão do Edson de Farias, tá? Que eu usei no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Eu sou Felipe Cunha, tá? Meu propósito aqui é levar o conhecimento da palavra às pessoas, tanto que estão perto, tanto que estão longe, aquelas pessoas que precisam da palavra do Eterno. Então, interceder, você interpor uma situação, tá? Veja o caso de Abimeleque, veja o caso Abimeleque, o caso de Abraão, né, com Abimeleque. Vemos o caso de Davi orando, simplesmente falando vaiomer, tá? Esse interpor aqui de Jonas, tá?
No caso aqui de Isaac, ele orou sem cessar por sua esposa, tá? Aí foi o caso do Isaac, tá? Que orou. Isaac, capítulo 25, versículo 21, tá a palavra lá, tá? Que é o rogou, tá? Orou de forma abundante, insistentemente, seria o caso aí de rogar. Então, você pode simplesmente falar, mas você pode falar intercedendo, entrando, interpondo uma situação. E você pode falar, falando muitas vezes, suplicando. É bem interessante essas palavras, que todas vêm para o português como orar. E aí vemos uma diferença quando vamos no hebraico pesquisar, né? Fazendo aí uma exegese. É importante você deixar o like para que esse vídeo seja enviado para outras pessoas. Hoje você aprendeu que você pode interceder e salvar uma alma. Você pode suplicar insistentemente, sem cessar, para que Deus traga um benefício, o caso aí era Rebeca ser mãe. E você pode falar com Deus. Nesse caso, os três você pode falar. E vocês também podem orar em pensamento, o caso, por exemplo, do servo de Abraão, que Eliezer falou consigo mesmo, né? E orando em pensamento também, tá? No caso aí do Eliezer ali no texto da Torá também vai falar ali, que ele falou consigo mesmo, tá? Então você pode falar usando a sua voz, mas você também pode orar no espírito. É o ato de você estar conversando com Deus. Então, oração é você, em todas as questões aí, é falar com Deus. Mas existe formas de falar com Deus, que esse é o ponto interessante aqui. Como você tem falado com Deus? Intercedendo, suplicando ou simplesmente falando? E de tudo isso que eu falei aqui, é muito importante você orar sem cessar. É muito importante essa tua intervenção, é muito importante esse teu rogar, esse teu suplicar. O caso de Isaac, ele queria ser pai, a mulher dele era estéril, ele suplicou, orou sem cessar, orou, insistiu e se tornou pai, tá bom? Então que o Eterno abençoe a todos vocês, orem por mim, tá, queridos? Que o Eterno os abençoe. Deixe seu like, compartilhe os vídeos nas redes sociais, é muito importante você compartilhar, tá ok? Um grande abraço e Yahuwah vos abençoe.